Bem, gente, hoje a gente vai ver um pouco sobre o modo subjuntivo. Vocês lembram que nós revisamos na semana passada sobre a questão do modo indicativo, né? Vimos antes das férias e na primeira semana do projeto Senac Home Learning nós vimos também um pouco dessa revisão, tá? Nós recapitulamos um pouco os tempos verbais do modo indicativo. Só relembrando, o modo indicativo é aquele que indica o quê? Fato certo, fato real, certezas, beleza? O modo subjuntivo já difere desse modo indicativo. Por quê? O modo subjuntivo ele vai vir expressando dúvida, incerteza, possibilidade, hipótese ou desejo. Ou seja, indicam ações incertas, né? Não são ações que são certas, que acontecem ou que acontecerão, enfim. As ações, elas nunca vão ser, digamos assim, precisas, não sabe se vai acontecer realmente, são hipóteses que são levantadas, são possibilidades, mas nada é certo, beleza? Então, o modo subjuntivo, inicialmente a gente já começa a saber disso, é isso que ele expressa, que é isso que ele indica, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a questão dos tempos do modo subjuntivo. Vocês lembram muito bem que o modo indicativo, nós vimos 6 tempos verbais. Por quê? O presente apresentava-se de uma só forma, porém o pretérito tinha 3 formas diferentes, né? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O futuro, por sua vez, apresentava 2 formas diferentes. O futuro do presente e o futuro do pretérito, tomando assim 6 tipos de tempos verbais do modo indicativo. O modo subjuntivo ele só apresenta 3 tempos verbais. Só os 3 mesmo, não tem subdivisões, ok? Então, por exemplo, nós temos o presente, nós temos o pretérito, que vai ser sempre imperfeito, e nós vamos ter o futuro. Então, esses 3 tempos verbais. Aí, como a gente faz para diferenciar esses tipos de tempos verbais dos demais tempos verbais? Já sabendo a questão do que expressa o modo subjuntivo, já tem como a gente ter uma ideia. Se o verbo estiver sendo utilizado e expressar uma ideia de incerteza, uma ideia de possibilidade, uma ideia de hipótese, uma ideia de desejo, então eu já sei que não pode ser o modo indicativo. Aí vai ser o modo subjuntivo. Mas como a gente vai diferenciar os tipos de modo subjuntivo, né? O presente, do pretérito imperfeito e do futuro. Como é que a gente vai saber disso? Então, existem alguns meios de a gente saber fazer isso sim. Então, eu trouxe aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, olha só. O presente, por exemplo. O presente ele vai ser sempre fazer o uso do que. O que, esse que antes do verbo. Aí você pode perguntar, professora, esse que aparece em várias situações. Então, qualquer situação que aparecer um que, já sei que é o presente subjuntivo? Não. Preste atenção. Vem o que, próximo ao verbo sim, porém esse verbo ao qual vai ser relacionado a esse que, ele tem que expressar desejo. Então, na maioria das vezes que o que vem próximo ao verbo, esse verbo tem que indicar desejo. Vamos ver um exemplo? Se eu digo assim, eu espero que você vença. Então, quando eu falo espero, perceba, antes dele não tem nenhum termozinho não, tem que, tem nada. Então, o espero já é o que? É uma certeza. Logo, o espero é do modo indicativo. Agora, quando eu falo que você vença, então esse que você vença expressa o meu desejo. Então, o que é o termozinho que indica o desejo, está antecedendo o vença, que é do verbo vencer. Então, o vença vai ser o quê? O verbo que vai estar no presente do subjuntivo, certo? Vamos ver agora o pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha só, é bem interessante. O pretérito imperfeito do subjuntivo geralmente vai dar uma ideia de quê? De possibilidade, de uma hipótese. Olha só, o termo que vem acompanhando esse verbo do modo subjuntivo, que no caso é o pretérito imperfeito, vai ser sempre esse termo aqui, ó, o se, tá? Mas o se não aparece assim e só ele não basta só ele. Vai vir o se. Porém, uma coisa interessante acontece com o verbo. Esse verbo ele vai ter acrescentado a ele, ó, 2 S's. 2 S's vai vir no verbo. Aí, professora, alguns verbos já não tem 2 S's? Alguns sim. Por exemplo, quando você conjuga o verbo dizer, você diz, ele disse. Tem os 2 S's, porque é necessário pela conjugação verbal, pela flexão. Porém, se você acrescenta 2 S's a mais, que esse verbo teria, se eu, por exemplo, se eu dissesse a verdade. Então, veja que o se está antes do verbo
E aí esse verbo eu acrescentei nele, ó, mais 2 S's. Então eu já sei de cara que é pretérito imperfeito e o subjuntivo. Esses 2 S são acrescentados. Gente, tem erro não. Pode ir por mim que vocês não erram nunca não. Então nesse caso aqui, ó, como esse exemplo aqui, adorasse. No modo indicativo, nenhuma vez, em nenhum tempo verbal que você conjugar o verbo adorar, você não vai ter isso aqui não. Você só vai ter esses 2 S acrescentados quando esse verbo estiver no pretérito imperfeito subjuntivo, indicando uma possibilidade ou uma hipótese. Por exemplo, se eu adorasse estudar, passaria de ano com facilidade. Então, quando eu falo se eu adorasse estudar, esse se é uma possibilidade. Não quer dizer que eu vou adorar estudar. Não quer dizer que eu também não adore, mas é uma possibilidade. Se eu adorasse, né? Conversa uma ideia de condição também. Então, nesse caso aí, nós vamos ter o pretérito imperfeito subjuntivo. Não tem como errar, não. Tem que ter o se, mas lembra, o verbo ele ganha 2 S's, ok? Ganhar mais. Futuro, do modo subjuntivo, é interessante também. Ele vai, no caso, o verbo vai ser acompanhado do termo quando ou o se. Aí você fala, mas professora, o se não era do pretérito imperfeito? Mas olha a situação. O se, no caso aqui, o verbo ele não vai ter acrescentado os 2 S's. Os 2 S's só são acrescentados no pretérito imperfeito. E lembrando outra coisa também, a ideia aqui é de futuro, minha gente, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, quando eu adorar estudar, eu passarei de ano. Veja que o quando dá a ideia de algo que é futuro, indicando uma possibilidade também. A ideia é a mesma desse aqui. Só que a diferença é que aqui dá essa ideia mais de futuro mesmo, né? O quando, essa, como se fosse uma conjunção que dá a ideia de futuro. E aqui o se, que você vai usar, o verbo vai flexionar do mesmo jeito que se flexionou quando usou o quando. Por exemplo, quando eu gostar de estudar, eu vou passar de ano. Se eu gostar de estudar, eu vou passar de ano. A mesma ideia, dando uma ideia de possibilidade, né, uma hipótese e uma ideia bem assim de futuro, quando isso acontecer, como se estivesse planejando mais para frente que isso venha acontecer, mas não é uma certeza. Essa é a diferença básica do modo subjuntivo para o modo indicativo. O subjuntivo, nenhuma ação é certa, nenhuma ação ela é real, são em cima de previsões, de possibilidades, né, de desejos, enfim. Então, gente, sabendo dessas regrinhas, com certeza vocês vão conseguir resolver os exercícios que vão estar aqui na plataforma, as questões que eu deixei justamente para vocês só reconhecerem os tempos verbais de subjuntivo nas alternativas. Então não tem erro, com essas dicas vocês não erram nunca mais, nem na minha atividade, nem prova nenhuma. Facílimo, só depende de vocês. Vamos estudar que a gente consegue aí.